E é sobre isso que eu quero falar, sobre conflitos conjugais. Você é parceiro ou você é rival do seu companheiro, da sua companheira? E essa é uma pergunta que eu já começo aqui. Parceiros ou rivais? O que é que a gente está sendo nos nossos relacionamentos? Como que você está vendo os seus relacionamentos acontecerem? Como que eles estão... como que este relacionamento que você está hoje... Eu imagino que alguns de vocês que estão aqui já são casados ou então partilham aí o mesmo lar, o mesmo ambiente. Talvez não tenham lá o véu e grinalda, mas tem o dia a dia juntos. Talvez alguns aqui estão acompanhados, iniciando um processo de namoro. Ou já há mais tempo, talvez alguns estão terminando um namoro que talvez não deu muito certo em algumas coisas, justamente porque os conflitos começaram a acontecer e está aí à procura de um príncipe encantado, de uma princesa. E aqui já temos um problema, né? Achar o príncipe encantado e a princesa. Oh, meu Deus, como é que faz isso e onde é que tá esse príncipe e essa princesa? Não tá, né, gente? O príncipe e a princesa não estão. E não estão porque não somos príncipes e princesas. O grande problema dos relacionamentos é que a gente às vezes espera demais do outro, porque a gente projeta muitas coisas no outro. Nós projetamos muitas carências nossas no outro. E a gente acaba esperando que o outro ele dê conta de suprir essas nossas carências. E no começo a gente faz um nível de fantasia muito grande. E aí as coisas vão acontecendo, a intimidade vai chegando, a gente vai conhecendo a pessoa e a gente começa a perceber que, opa, ele não tá dando conta das minhas carências. O que tá acontecendo que essa pessoa não tá dando conta das minhas carências, né? E aí a gente acaba se decepcionando com o outro. E, na verdade, a gente acaba se decepcionando com a gente mesmo, né? Quais são as carências que eu tenho? E aqui, gente, eu começo... e a nossa conversa de hoje vai ser um bate-papo aí. Eu abri... Lá no meu Instagram, eu abri... lá não, aqui, né? Eu abri uma caixinha de perguntas, enfim, de sugestões. E eu perguntei assim, o que é que mais tira do sério? O que é que te deixa num nível hard, sem paciência com o seu companheiro? E foram muitas as respostas, eu postei algumas delas, depois chegaram mais respostas, mas que são algumas coisas exatamente do dia a dia. E quando a gente coloca no papel assim, nossa, são as coisas que mais me irritam são coisas do dia a dia, são afazeres do dia a dia, são situações ali corriqueiras que vão nos tirando do eixo, né? Algumas coisas que vão nos tirando do eixo. Mas... pra gente já começar, né? Quando a gente junta aí assim, hoje, até acho que foi ontem que deu 8 bilhões de pessoas no mundo, uma coisa assim. E aí eu pergunto pra você, né? Por que entre tantas pessoas no mundo você escolheu fulano ou fulana pra se relacionar? E se você que tá aqui me ouvindo, que não tem um fulano ou uma fulana fixa pra se relacionar, por que é que você escolheu o seu último peguete ou a sua última cremosa, né? Como diz os adolescentes, hoje não é mais a sua ficante, é a sua cremosa. O que é que fez entre milhões de pessoas no mundo, o que é que fez você se relacionar com esta pessoa que o seu coração bate? Ou essa pessoa talvez nem bate mais tanto, né, Deise? Porque a gente já tá junto há tanto tempo, enfim. Mas o que fez e o que faz você escolher a pessoa e estar com ela? Ou quem não está mais com algum companheiro que esteve com essa pessoa por tanto tempo? Porque sim, gente, entre milhões de pessoas no mundo, por que você escolheu essa? O que é que foi, será, que tem a ver com a sua história, com as suas carências, com as suas decisões e aprendizagens de mundo? Como assim, Deise? Quando a gente fala em casamento, quando a gente fala em namoro, quando a gente fala em escolhas de um parceiro, a gente acaba não levando muito em consideração a nossa história familiar. O sistema que a gente vem do movimento familiar, né? Da onde eu vim, quais são as crenças desse lugar que eu vim, quais são os conceitos morais, quais são as coisas, as normas, as regras, o meu jeitão de ser. Então, por que eu tô perguntando isso pra vocês? Porque a gente consegue sim alinhar. Muitas vezes
o meu jeito de ser e da onde eu vim, a minha história familiar, tem uma relação muito forte com as pessoas, com a pessoa que eu escolhi para estar comigo. Daisy, mas a pessoa que eu escolhi, ela não tem nada a ver com a minha cultura familiar. Talvez seja aí mesmo que eu quero chegar. Mas Daisy, eu fico louco da vida porque eu tenho uma visão de mundo e ele tem uma visão completamente diferente. E por que é que eu escolhi essa pessoa tão diferente? E aqui, gente, quem tá fazendo alguma coisa, para só um pouquinho, presta só um pouquinho de atenção. E antes de você sair fuçando todas as lives que tem no seu Instagram, se você conseguir ficar prestando atenção só nisso que eu vou falar, talvez faça com que você vai refletir já em algumas coisas aqui do que eu vou falar pra vocês. Muitas vezes, as pessoas, né? Hoje eu até estava escutando uma live falando exatamente isso. A gente tem muita coisa de inveja, de mal-estar. A gente acha que são pessoas muito distantes. E na verdade não, são pessoas que estão aqui, bem pertinho da gente. Inclusive nossos parceiros. Inclusive os nossos relacionamentos. Ai, Deise, como assim? Vejam só, é muito comum lá atrás, no começo, quando a gente vai se interessar por alguém, que a gente acabe se interessando por alguém muito diferente da gente. E que parece que vem para somar aí na nossa história. E é exatamente isso. Porém, é justamente esta diferença que lá na frente começam os perrengues por conta dessas diferenças. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Talvez aqui quem já me ouviu em outras oportunidades, talvez já me ouviu falando sobre isso. E para alguns talvez seja novo. Imagine vocês, então, uma pessoa muito tímida, muito recatada, muito na dela, não gosta muito de se meter em confusão. Ai, o mundo tá se matando. Ai, gente, pra quê? Vamos lá, vamos ter paz, me deixa quieto aqui no meu canto. As coisas estão acontecendo, pra quê? Não vamos brigar. Sabe aquelas pessoas que são mais assim? Então, você imagina que eu tenho, sei lá, uma mulher assim, ok? Aí, de repente, esta mulher, ela tá, sei lá, numa loja ou num bar, em algum lugar, e ela vê lá um rapaz todo comunicativo, que fala pelos cotovelos, ele já chega no bar conversando com todo mundo, dando oi pra todo mundo, e já cumprimenta o garçom X pelo nome, já fala o outro nome do fulano de tal, já pede um negocinho diferente, já tem um monte de amigo, enfim. Então eu, mulher, toda na minha, reservada, quieta, enfim, de repente olha, olha que moço, sociável, né? Bacana, né? Olha só, bonitão, conversa com todo mundo, simpático, gostei do moço. E aí, começo a paquerar o moço. O moço, de repente, né, depois de, sei lá, de algumas olhadas aí da mocitia, olha aquela moça, né? Interessante, na dela, reservada, quieta, não é de falar pelos cotovelos, então assim, ou seja, não tá conversando com todos os homens do boteco, tá lá no canto, gostei. Olhar vai, olhar vem, papo vai, papo vem, amasso vai, amasso vem, ok. E o pega vai, o pega vem, né? Ficam juntos, começam a namorar, enfim, o que começa a acontecer com o tempo? Então, eu, mulher recatada, quieta, passiva, não gosto de me arranjar confusão, não quero muita roleiro, sou mais na minha, enfim, tudo certo. De repente, eu começo a olhar um moço que é espalhafatoso, conversa pelos cotovelos, papapá. E aí, com o tempo, aquilo começa a me irritar. Porque aquilo que eu chamo de admiração começa a me irritar. Vamos sair de casa para um evento, por exemplo. E aí o moço vai chegar, né, dando oi para todo mundo. Mas o evento é da minha empresa, eu mulher. E aí eu já saio de casa assim, ó, presta atenção, hein? Você não precisa conversar com todo mundo. Meu Deus, faça isso, não. E aí o cara tá lá conversando com todo mundo, já sabe, dá aquela cutucada, bate na mesa, do tipo assim, viu, menos. Não precisa rir tão alto. Ai, que vergonha, você tá rindo muito alto. Nossa, pelo amor de Deus, pra que falar desse jeito? Viu, precisa abraçar e beijar todo mundo? E ao mesmo tempo, este homem, que é um espalhafatoso, e que conheceu aquela moça mais quieta, mais passiva, mais na dela, reservada, toda lá polida, enfim, começa a se incomodar. Nossa, viu? Cumprimenta as pessoas, dá oi pra todo mundo, pelo amor de Deus, faz um esforço. O que custa? O que custa você puxar assunto com alguém? E é um pouco isso que eu quero falar. Porque é exatamente assim. Aquilo que lá atrás eu olho e falo assim, nossa, que admirável. O outro tem aquilo que eu não tenho. Ok? Ok. Mas justamente aquilo que eu não tenho, muitas vezes é muito diferente de mim. E aí
começa a dar uns perrenguinhos. E aquilo que inicialmente eu admiro, depois de um tempo eu começo a me incomodar. Por outro lado, eu me incomodo porque o outro é muito diferente do meu jeito, que eu aprendi que é certo. E também porque às vezes, gente, sim, eu tenho um pouco de inveja do outro que é diferente. Ai, Deise, inveja é uma coisa tão feia, é uma coisa que não pode ter. Gente, vai lá, tá? A gente gostando ou não gostando. Você achando feio ou bonito. A sua mãe tendo te ensinado o que pode ou o que não pode. Todos nós que cá estamos, somos pessoas que têm as emoções e o sentimento da inveja. Mas é desagradável, eu não quero sentir isso. Ninguém quer sentir isso, mas sentimos. As emoções desagradáveis, elas fazem parte da nossa vida também. O que eu faço com essas emoções desagradáveis é que pode ser um problema, tá? Mas sim, esse sentimento de inveja ocorre inclusive entre os casais. E isso assim, nossa, não, é ciúmes. Gente, às vezes não é ciúmes, não, às vezes é inveja, tá? Ai, eu não quero que você fale pelos cotovelos e fique cumprimentando todo mundo porque eu tenho ciúmes de você. Às vezes, meu bem, não é porque eu tenho ciúmes de você, não. É porque aquilo me incomoda tanto, porque eu não sei fazer aquilo. E por isso que aquilo me incomoda. E aí, como eu não sei fazer aquilo, eu fico colocando o dedo na ferida. Pra que desse jeito? Pra que fazer assim? Deise, mas eu não gosto realmente que o meu parceiro seja muito espalhafatoso, porque eu sou mais reservada. Vamos lá, quando eu falo de inveja, gente, não é porque você quer ser igual ao outro o tempo inteiro. Tá? Porque às vezes a gente não quer ser igual ao outro o tempo inteiro, não. No fundo, todo mundo gosta de ser exatamente como a gente é, tá? Porém, em alguns momentos da nossa vida, a gente gostaria de ter outros comportamentos. Se você é uma pessoa muito passiva, que engole sapo, que fica quieta, que não põe a sua boca no trombone, que não é justiceira, que não vai atrás das coisas, que é mais passivo, que prefere não arranjar confusão, de vez em quando, não sempre, de vez em quando, eu tenho certeza absoluta que você daria tudo para conseguir falar o que você pensa. Por quê? Porque de vez em quando, e quase de vez em sempre, a gente não gosta de ficar passivo para muita coisa. Às vezes aquilo incomoda. Da mesma maneira que se você é aquela pessoa bocuda, falo mesmo, gostou, não gostou, azar, pelo menos eu falei, tô lá falando pelos cotovelos, blá, 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 blá. Eu tenho certeza absoluta que se você que tá aqui me ouvindo é esta pessoa bocuda que fala tudo que pensa, em alguns momentos da sua vida, não todos, em alguns momentos da sua vida, você daria tudo pra conseguir ficar com a matraca fechada, porque depois se arrepende. Eu quero dizer, em alguns momentos, gente, não é porque você quer ser passiva. E não é porque você que é mais reservada, quer ser aquela pessoa mais explosiva. Não, não é isso. No fundo, a gente gosta de ser como a gente é. Mas em alguns momentos, a gente gostaria, sim, de ter comportamentos diferentes do que a gente tem. Ok? Então, e aqui, isso que eu tô falando serve pra tudo, tá, gente? Pra relacionamento afetivo, pra relacionamento lá com os amigos, com família, com todo mundo. Aquilo que é muito diferente da gente incomoda. Só que se tá incomodando demais, eu tenho que olhar pra dentro de mim, tá? Porque todos nós somos pessoas diferentes e temos personalidades diferentes. Inclusive, aliás, eu não sei se tem alguém aqui que é psicólogo, que é terapeuta, que trabalha com terapias alternativas, ou se é alguém que tá aqui, que trabalha com casais. Lá na igreja tem um grupo de casais de família, participa de um GA, participa de um grupo lá da pastoral XYZ, e trabalha com famílias e casais. Eu já faço um convite aí pra vocês. Na semana que vem, dia 21, a gente vai começar uma turma, a 6ª turma do curso de recursos terapêuticos para trabalhar com casais ou com pacientes ou com pessoas individuais, mas que têm problemas de relacionamento. São vários recursos, enfim, durante todas as aulas do curso, em que a gente vai estar proporcionando aí para os profissionais ou para as pessoas que trabalham de forma voluntária com outras famílias, com outros casais. Até porque tem, os casais trazem um monte de perrengue, enfim, de que recursos e que formas a gente pode trabalhar. Então, se você conhece alguém ou você mesmo queira vir participar, é um curso muito legal, tá, gente? Com muitas questões práticas, enfim. Deise, tem que ser só psicólogo? Não, não tem que ser só psicólogo. Tem que ser alguém que queira trabalhar com relacionamentos afetivos, tá? Porque não é um grupo terapêutico, é um grupo onde eu ensino a como fazer alguns movimentos, algumas dinâmicas, alguns recursos, algumas atividades, algumas ferramentas para trabalhar ou de forma individual com problemas afetivos ou em grupo
ou com casais, tá? Bem, bem legal mesmo. Depois eu vou, quem que entra lá no meu Instagram, que logo, logo eu vou estar postando aqui pra vocês. Eu ainda não tô conseguindo colocar o link de inscrição, mas pode estar me chamando inbox também, que é bem tranquilo. Lá no curso a gente vai ter uma aula só sobre conflitos conjugais no sentido de comunicação, conflitos conjugais de sexualidade, que a gente tem também. Mas antes de tudo, vamos falar sobre etapas de casamento, né? Quais são os ciclos que um casamento passa. Enfim, nós vamos falar de contratos terapêuticos, contratos conjugais, sim, porque não sei se vocês sabem. E aí eu quero que você pense, se você tem aí um companheiro, quais são os contratos de vocês? Nossa, Deise, como assim? A gente assinou lá no cartório, a gente fez contrato lá com o padre. Não, não é esse. Além desses contratos, que são contratos mais oficiais, quais são os contratos formais e informais que você tem com o seu parceiro? Vou te dar um exemplo aqui. Um tipo de contrato formal. Olha só, eu pago essa conta, você paga essa conta. Você trabalha, eu cuido das crianças. Nós dois trabalhamos, nós dois cuidamos da casa. Nós dois fazemos isso, um faz aquilo. São contratos que o casal tem, acordos. Vamos trocar pela palavra acordo. Que acordo você e seu companheiro ou sua companheira vocês têm? Ah, Deise, a gente ainda não é casado, nós só namoramos. Igual. Que acordos vocês, enquanto namoro, já têm? Eu que vou na sua casa, você que vem na minha casa. Eu pago a conta todas as vezes que a gente sai, ou você paga a conta aqui, eu pago a conta ali. Quais são os acordos que vocês têm aí que vai se criando no relacionamento conforme ele vai acontecendo? Alguns desses acordos, então a gente tem os acordos formais, que são esses assim, olha, eu faço isso, você faz aquilo, eu faço desse jeito, nós fazemos assim. Então esses são alguns acordos formais. E a gente tem alguns acordos informais, alguns inconscientes, assim, aqueles não ditos, onde eu espero que você faça algumas coisas, porque é óbvio. E aí a gente tem que cuidar, né? Porque aquilo que é óbvio pra mim, não é óbvio pro outro. Quando a gente junta a escova de dente, e até mesmo antes de juntar a escova de dente, a gente começa a perceber problemas aqui, por conta de sistemas diferentes que esse casal vive. Então, eu venho de uma família, ele vem de outra família. As duas famílias deram certo para muitas coisas, e as duas famílias deram errado para outras coisas. Só que são coisas diferentes. E aqui, quando estamos juntos, isso começa a dar choque cultural, choque de ideias, choque de valores. E é por isso, muitas vezes, que os conflitos, eles aparecem, tá? Então, às vezes, se na minha casa eu aprendi, sei lá, que... Vou dar um exemplo aqui... muito, né, Thaís? Muito. Criação e temperamento que influenciam demais. A questão da criação tem muita relação. Então, o que é que você aprendeu no seu sistema familiar? O que é que tem lá? Quais são os valores e crenças que tem? Gente, às vezes é de coisas simples do tipo... todo mundo, quando termina de almoçar, levanta, cada um tira o seu prato. Às vezes na casa da mulher ou do homem, sei lá, isso aconteceu. Já na casa do outro, isso nunca aconteceu, nunca foi visto, nunca foi vivenciado. Quando esse casal se reúne, são algumas situações que começam a dar um pouco de encrenca. Por quê? Porque pra mim é um absurdo alguém não tirar o prato da mesa, porque aquilo é óbvio. É óbvio naquela história cultural, né? A mesma coisa com o dinheiro. Quais são as crenças em relação ao dinheiro? E se você que tá aqui, gente, que não casou ainda, está namorando, vai casar, precisa falar sobre dinheiro com o seu parceiro, com a sua parceira, tá? E se você já casou, também precisa falar, né? Porque aí os perrengues começam a bater na porta literalmente, tá? Porque é isso, a gente tem história diferente que vem, às vezes por uma coisa de dinheiro. Ah, mas o meu jeito deu certo, então é assim que é o certo. Pô, mas o outro lado, se você for olhar, ele também deu certo. Vou dar um exemplo aqui do dinheiro, tá? Então vamos pensar que nós agora casamos, recém-casadinhos, bonitinho, vamos construir nossa casinha, apartamentinho, vamos comprar um sofá para nossa casa. Beleza? Eu, mulher,
venho de um sistema familiar onde, para comprar um sofá, eu aprendi que se eu for comprar qualquer coisa, sei lá, vou comprar uma caneta que seja. Para comprar essa caneta, eu preciso guardar dinheiro para ir lá na loja e comprar ou à vista para não ficar devendo. Que Deus me livre de ficar devendo. Papapá. Então eu cresci numa casa onde talvez nunca ninguém sentou e falou: olha, gente, assim é com o dinheiro. Mas eu cresci vendo os modelos que eu tenho. De repente, eu me caso com uma pessoa que já vem de uma outra casa em que ela fala assim: vamos comprar um sofá. Mas não temos todo o dinheiro agora, mas temos a necessidade do sofá. Então, compramos já e parcelamos no cartão em X vezes. Ok. E também dava certo. Se tinha o controle desse cartão, ok. Só que vocês entendem que a hora que a gente vai juntar aqui esse casal, aqui começa a dar um monte de intriga. Porque de onde já se viu a gente gastar dinheiro que a gente não tem, porque eu não tenho aqui. E aqui essa pessoa que vem dessa história de Deus me livre, ficar devendo, ela já entra num sofrimento. E aquele já começa a falar assim: meu Deus, o que tem? Nossa, nada a ver, vamos lá, vamos comprar, vamos ter. E aqui esse casal vai ter que se reencontrar. Opa, vamos ter que fazer o nosso jeito. O nosso jeito não é o jeito da sua mãe e do seu pai, não é o jeito da sua mãe e do seu pai. É o nosso jeito. Então vamos juntar uma parte, né? E outra parte a gente parcela. Ufa, aqui dá conta, aqui eu não dou conta. Ou eu não abro mão de ser do meu jeito. E aqui começam os conflitos. Porque o meu jeito é o certo e eu não abro mão nem de discutir o meu jeito. Aqui temos o conflito. E aí eu faço uma pergunta pra você. No que você é turrão? No que você está boicotando o seu próprio relacionamento? Mas, Deise, é inadmissível pagar parcelado. E inadmissível... Eu tô dando exemplo aqui do dinheiro, tá, gente? Dessa compra do sofá, enfim. Mas vocês entendem que isso vale pra tudo. É inadmissível alguém não tirar a mesa. É inadmissível alguém acordar a X horário. É inadmissível alguém fazer X coisa. O que é inadmissível? Quais são as crenças que você tem aí dentro que você tem que repensar? Né? Crenças que vêm assim lá fora, sabe? Vou dar um exemplo aqui meu, que me veio aqui na cabeça agora. Cresci com meu pai falando, imagina, a gente acordava, gente, meu pai ele saía, era o primeiro quarto dele, depois vinha do meu irmão, depois vinha o meu da minha irmã. Então ele já acordava, sei lá, 7 horas da manhã, já ia dando porrada nas portas, assim, tipo, acorda todo mundo, principalmente quando a gente ficou adolescente. Por quê? Porque na cabeça dele é assim, essa é a verdade dele, e tá tudo certo pra ele. Quem cedo madruga, como é aquela história? Quem não acorda cedo não ganha dinheiro. Tipo isso, né? Tem um ditado aí. Se alguém lembrar, escreve pra mim, por favor. Quem cedo madruga, sei lá o quê. E aí, pra ele, é inadmissível pensar em alguém começar a trabalhar, sei lá, 9 horas da manhã. Tá? E aí, eu lembro, assim, do meu irmão, ele tinha bastante dificuldade pra acordar, mas passava a madrugada trabalhando. E eu também sou da madrugada, eu gosto de estudar de madrugada. E agora, depois, Deus ajuda quem cedo madruga. Obrigada, Cleiton, é isso mesmo. Então, ele sempre falou isso a vida inteira. E aí, eu, por exemplo, depois que eu casei, tive minha casa, meu espaço, meu canto... Agora com filhos, então você fica sempre na função, é mãe, pra cá. Então, às vezes, quando eu preciso estudar, quando eu preciso montar alguma palestra, quando eu preciso montar alguma coisa, eu preciso ficar concentrada, eu gosto de tirar, por exemplo, eu tiro uma soneca à tarde, porque aí eu sei que à noite eu consigo aguentar mais, e aí eu entro madrugada dentro. Funciona pra mim. Eu rendo neste horário. Eu já percebi que o meu relógio biológico funciona desse jeito. Só que eu entrava em crise existencial por conta disso. Meu Deus do céu, como que eu vou dormir amanhã até as 9? Como que... E assim, às vezes eu me organizava para não ter... E às vezes a gente, tipo assim, num domingo, eu podia dormir até as meio-dia. Antes de ter filho, a gente até podia. Agora não dá mais. Enfim, burra, não aproveitei, né? Agora já era. Mas eu entrava em crise existencial porque, meu Deus, nada vai dar certo na minha vida porque eu acordei às 10 horas da manhã. Isso é uma crença que é dele, que é do meu pai. Que não precisa ser a minha. Se eu entender que se eu rendo de madrugada, né? Eu lembro uma vez meu irmão falando assim, viu? Eu trabalho até 5 horas da manhã, eu consigo, ele é arquiteto. Aliás, é um ótimo arquiteto. Ele produz, ele tem muito mais criatividade quando ele tá no silêncio da madrugada do que quando ele tá no barulho do dia, que várias coisas o estímulo tira a criatividade dele. E aí, se a gente for pensar, qual é a diferença, né, gente? Assim, é a mesma quantidade de horas e não necessariamente precisa ter aquela regra. Só que aí, se eu levo essa regra simples, enfim, boba pro casamento, pro dia a dia, eu começo a entrar em conflito.
né? E eu lembro quando a gente começou, meu marido tem muita dificuldade de acordar. E aqui também é um conflito conjugal, viu? Preste atenção. Como é na sua casa? Quem de vocês acorda super... E quem é aquele que acorda e fala assim, nossa, acordo, mas não recomendo, né? Que tem um jeito mais demorado pra acordar. Eu lembro uma amiga, uma vez ela causou assim, qual é o maior problema de vocês dois? Ela foi achar o relógio biológico. E muitos casais têm esse problema no começo. No começo, nem só no começo também. Que é assim, né? Um acorda, mas aí já chega lá, tipo, 8h30, 9 horas já começa a cair o ânimo, já precisa dormir cedo. Enquanto o outro, às vezes, demora pra acordar, demora, e no final da noite tá mega power animado. E aí não se acha, né? Não consegue fazer um gancho aqui. Então, às vezes, precisa... Não, pera, hoje eu vou tentar aguentar um pouco mais pra ficar mais junto com o meu companheiro que rende mais durante o dia, durante a noite. Opa, eu vou encher menos o saco. Se eu sou aquela que acorda pilhada, eu vou tentar encher menos o saco daquele que faz esse movimento, né? Porque às vezes é difícil da gente entender. O meu marido super gosta de acordar tarde, se deixar no domingo, o prazer dele é poder ficar até 10 horas, 11 horas na cama. Meu Deus, eu queria só lá fora, eu já sou de acordar cedo, né? Quando eu normalmente acordo muito cedo, já acordo pilhadaça. E eu ficava brigando muito tempo. Até um dia eu falei assim, pera, né? São temperamentos diferentes, são personalidades diferentes. Então, se aquilo me irrita ter que ficar em casa, eu não preciso ficar em casa porque ele tá dormindo. Eu não preciso ficar na cama porque ele tá. Então, hoje eu aproveito, eu vou fazer minha caminhada, vou fazer minhas coisas de manhã. Quando dá, eu levo, por exemplo, meu filho, que é esse que acorda cedo, acelerado, igual eu, e a minha filha fica dormindo, e os dois ficam dormindo, e tá tudo bem. Porque são gênios diferentes, são personalidades diferentes. Personalidade... também é um dos temas que a gente vai falar no curso, tá? Eu vou trabalhar bastante uma aula só sobre personalidade. Quando a gente fala de personalidade, a gente tem várias teorias. Tem a teoria dos temperamentos, que falam também da importância das diferenças dos temperamentos e como se alinhar, que é bem bacana, enfim, é uma das linguagens mais tranquilas e simples de se passar. A gente tem o Enneagrama, que também fala das personalidades, eles são mais personalidades, e da importância de linkar essas personalidades e olhar para isso no casamento. A gente tem outras teorias também dentro da psicologia que falam desses perfis de personalidade diferentes, alguns transtornos de personalidade também, né? Então lá no curso que eu vou falar sobre recursos de casais, para casais, eu vou falar também, vai ter uma aula específica também é isso, um pouco sobre personalidade, que geralmente, gente, se você é uma pessoa, tá? Muito, muito, muito comum, assim. Se você é o mais mega pilhado, fala pelos cotovelos, resolve, faz, acontece, blá, 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 você é aquele que agita tudo, não, você não vai se relacionar a longo prazo com uma pessoa mega super agitada igual você. A probabilidade é de você achar aquele que não faz isso, tá? Sim, Ana, é lindo, né? A gente tá falando de experiência, vamos falar de experiência do temperamento, a linguagem do amor, que é tudo, tá? Então são várias linguagens, porque aí a gente identifica como é o outro. O outro é muito diferente. E o outro expressa os afetos dele de uma maneira muito diferente. E aí, gente, diferente não é errado. É só diferente. E a gente tem que cuidar muito disso, porque às vezes os conflitos conjugais aparecem por conta disso. Porque eu troco a fralda desse jeito e o outro, meu marido, troca a fralda daquele jeito. E aquele jeito tá errado. Calma. Diferente não é errado, é diferente. Então, o jeito que eu lavo a louça é o jeito certo, mas se a louça sai limpa pros dois, então é só diferente, não é errado. Só que às vezes nós não temos paciência para esse movimento e a gente quer que o outro faça a mesma situação como eu. O grande problema de nós, casais, é de achar que a minha cabeça precisa pensar igual a cabeça do outro. Só que eu esqueço que viemos de sistemas familiares diferentes. E viemos com carências diferentes. Então, também é importante essa pergunta. O que é, no seu sistema familiar, lá, na sua relação primária, sua relação de base, sua família de origem, então, quando a gente fala de família de origem, é aquela que nós fomos educados. E a família atual, para quem é casado, para quem mora junto, é a família que temos hoje, quem tem filhos, enfim. Todas as famílias atuais, elas têm influência
direta e ou indireta da família de origem. Então, qual é a sua família de origem? Como ela veio? Olhe para sua família de origem, aceite essa família de origem. E às vezes, gente, é justamente porque a gente está na dor das nossas carências e dos nossos julgamentos por conta da nossa família de origem que a gente começa a ter conflito conjugal. Como assim? Todas as famílias, todas, as minhas, a minha, a do meu parceiro, a sua, do seu parceiro, da sua vizinha, de todo mundo. Todas as famílias têm as suas carências, porque as famílias são feitas de pessoas. Nós, quando somos filhos, então antes da gente ser casal, antes da gente ser marido e mulher de alguém, que é uma outra função, eu sou filha, eu sou filho. E quando somos filhos, nós imaginamos que os nossos pais, que vêm antes da gente, eles só vêm ao mundo para nos proteger. Então, os nossos pais, como provedores, eles precisam nos proteger. Tudo bem? E ok, eles estão aqui para nos proteger, para nos cuidar, para nos amparar e assim por diante. Só que aí, conforme a gente vai crescendo e evoluindo, a gente vai tendo algumas decepções com esses pais. Poxa, não acredito que minha mãe fez isso. Não acredito que meu pai fez isso. Meu Deus, como que ele não fez isso por mim? Como que ele não deu conta disso por mim? Por quê? Porque eu acredito que o outro precisa suprir as minhas necessidades. E aí, gente, a gente começa a ficar carente de algumas coisas. E a gente cai no julgamento desse pai e dessa mãe. Também, olha aí, também. Eu sou assim desse jeito porque a minha mãe, blá, 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 blá. Eu sou assim desse jeito porque meu pai, blá, 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 blá. Porque a gente cai nas nossas carências. Querem ver como a gente cai nas nossas carências e como é difícil pra gente entrar em contato com essa coisa de olhar para os nossos pais como seres humanos? Tem criança aí, gente? Se tem criança, abaixa um pouquinho o volume. Mas eu quero fazer um convite para você. E eu quero que você sinta aí dentro de você. Se dentro de você é super, super, super tranquilíssimo pensar nisso que eu vou falar. Ok? Então vem comigo agora. Nesse momento, eu não sei quem tá aqui me assistindo. Eu não sei aqui quem tem pais e mães vivos, pais e mães que são que moram juntos ainda, pais, né, enfim, mesmo que eles sejam separados. Para que você existisse, eles precisaram um dia estar juntos. Então eu quero que você pense agora no seu pai, na sua mãe. Se eles têm novos parceiros, pode ser com os novos parceiros também. Mas enfim, eu quero que você pense agora. A figura do seu pai, a figura da sua mãe, mesmo que eles também não estejam mais vivos, pense neles. Super, mega, hiper, tendo uma hiper relação sexual. Tipo, transando loucamente. Tipo, joga na parede, chama de lagartixa. Uhul! É tranquilo pra você pensar papis mames super no Odo Borogodó? É muito de boa pra você pensar isso? Ou dá um esquisito, né? Não. É estranho? Fala pra mim aí, é estranho pensar? Né? Papis e mames, no tete-a-tete, tete-a-tete, né? Tipo, um mega super power momento, loucos e uhul. Talvez para muitos que estão aqui seja estranho. Por que é estranho? Porque para filhos, pai e mãe, é só pai e mãe? Parece que não rola. É como uma vez, né? Eu sempre conto esse caso, gente, porque foi muito engraçado. Tinha duas mães na recepção e tinha mais uma outra moça. E tinha duas menininhas. E aí uma menininha falou pra outra assim: você sabia? Bem assim, bem criança, sabe? Imaginem a cena numa recepção, com a secretária, enfim, eu tava chegando na hora assim. Você sabia que meu pai e minha mãe transa? A mãe da menina que falou que ia morrer. Tipo, você tá doida, menina? Que isso? Ai, que isso? Como assim? É verdade. Meu pai e minha mãe transam, sabia? Eles transaram 3 vezes. Quando eu nasci, quando a minha irmã nasceu e quando meu irmãozinho nasceu. Ponto. Tipo isso, né? Porque a gente já é grandinho, a gente já sabe que papis e mames, né?
Tem uns tete-a-tete de vez em quando, ou tinham, enfim. Mas, para nós, filhos, foi só X vezes para a gente nascer, tá? Por quê? Porque muitas vezes pensar nisso enquanto pai e mãe, enquanto pessoas mais tranquilas, enquanto pessoas que têm ansiedade. Nossos pais como pessoas que têm angústias, dores, tristezas, inseguranças, várias debilidades de humano, que é isso que todo mundo aqui tem, né? Nós temos ansiedade de algumas coisas, nós temos medo de outras coisas, somos inseguros de outras coisas. Por quê? Porque somos humanos. Os nossos pais também. Também têm as carências deles, também tem uma história de vida com dores lá dos pais deles, que tem também os nossos avós, tem a história de dores dos nossos bisavós e assim vai. Porque somos só seres humanos aqui, que vamos cometendo erros e acertos, erros e acertos, erros e acertos, né? Não me incomoda pensar nisso, né, Ana? Que bom, né, guria? Mas tu é já terapeutizada, né? Pensa que eu não sei, então aí não vale. Então, quando a gente pensa nesse processo de pais como seres humanos, uau, se eles são seres humanos, eles erram. E se eles erram, se eles têm dificuldades, eles vão ter dificuldades no relacionamento, na relação maternidade-paternidade e assim por diante. Logo, aqui que eu quero dizer para vocês que às vezes, quando a gente consegue olhar para o casamento, é importante olhar para os nossos pais, parece que não tem nada a ver uma coisa com outra, mas tem tudo a ver, porque às vezes nós, lá no nosso casamento, fazemos um bico desse tamanho, fazemos uma birra enorme, não brinco mais. Sabe por quê? Porque eu ainda sou, de vez em quando, aquela criança birrenta lá atrás, que ainda tô esperando a minha mãe fazer X coisa pra mim, que ainda tô esperando meu pai fazer X coisa pra mim, enquanto meu pai não tá me dando bola. Porque é isso. Porque é isso que às vezes a gente fica. A gente fica birrento, esperando coisa lá de trás. E aí, meus amigos, se você é essa pessoa birrenta, e assim, preste atenção, por que é que você faz birra? Por que você faz birra no seu casamento? Por que você faz birra no seu namoro? Tipo, não brinco mais. O que é que tem da sua história sistêmica aí? Desse não brinco mais. Porque, mas é o meu marido que faz tal coisa. Tá, mas ele acionou em você uma birra, talvez, que estava guardada com uma carência sua. Que estava guardado, talvez, aí, por uma relação sua com o teu eu, com algumas questões muito gritantes dentro de você. Talvez mal resolvidas. Tá? Talvez muitas questões mal resolvidas. Então, quanto a gente precisa olhar com mais cautela para nossa história lá no nosso sistema, lá com as nossas dores, com as nossas carências. E quando a gente olha para isso, gente, por isso que a terapia, por isso que o autoconhecimento, todas as terapias, enfim, tudo é tão importante, porque aí quando a gente começa a entender, nossa, né, isso fala, nossa, eu me irritei com aquela colega. Por que aquela colega me irrita? Me irrita, mas não irrita outras pessoas, porque talvez aquilo é meu. Por que que talvez eu me irrito lá com aquela irmã por X coisa, com a minha mãe por X coisa, com o meu pai? Talvez aquilo seja meu e não dele. E aí quando a gente traz pra gente como uma responsabilidade, a gente para de ficar apontando pro outro. E aí quando a gente para de apontar pro outro, a gente começa a olhar pro outro como ele é. E com aquilo que ele pode me dar, e não com aquilo que eu projeto nele, que eu espero que ele me dê, baseado nas minhas carências, e não baseado naquilo que ele realmente dá conta de me dar. O que é que o seu parceiro consegue fazer por ti? O que é que ele está fazendo pelo seu relacionamento? O que é que você está fazendo por ele? O que é que você está boicotando na sua relação? O que é que ele boicota na relação? Que carências o seu parceiro tem, que talvez são carências que vêm lá do sistema dele, lá da relação com o pai dele, com a mãe dele, enfim, com a história de vida dele. E que aí, gente, sabe qual que é o grande problema quando a gente traz carências para uma relação? Parece que nunca ninguém dá certo. Porque daí parece que nunca tá bom. Porque sempre tem algo a preencher. E aí não é o namorado que vai preencher, não é o marido que vai preencher, se é uma lacuna lá de trás. E aí, literalmente, algumas coisas a gente entra naquilo assim, vai, aceita que dói menos, esse buraco existe dentro de você, essa carência tá aí dentro, o que eu faço com ela agora? E aí a gente traz a gente pra responsabilidade. O que é que eu faço com o que fizeram de mim? É de minha responsabilidade de adulto.
né? Então, o quanto eu preciso olhar para essas emoções, para essas relações. E aí tem uma pergunta, assim, que eu quero... até para quem tá escolhendo, tá, gente? Porque eu sei que alguns aqui não são ainda solteiros, enfim. Você acredita que seria capaz de conversar com prazer, com risada, de contar as suas coisas com a pessoa que você escolheu até a sua velhice? Você se vê conversando, dando risada, falando, fazendo fofoca, contando as coisas. Você é leve a conversa com o seu parceiro? Isto ocorre na relação de vocês dois, né? Tem essa relação, existe esse processo. Então, além da questão lá da minha história, pai, sistema e tudo mais, que é importante, como eu falei, além disso, para uma relação ela permanecer, a gente precisa pensar num tripé que sustenta esse casal. Né? No seu relacionamento, tem afetividade? Vocês trocam afetos um pro outro? E aí entra linguagens do amor. Ai, Deise, eu vivo enchendo meu marido de presente e ele nunca me dá nada. Como é que o seu parceiro diz que gosta de você? E aí, como é que você diz? Né? Então, para quem não conhece, eu tô com um livro aqui, não, acho que tá lá no consultório. Existe um livro que se chama Linguagens do Amor. É um livro bem conhecido, aí tem linguagem de amor para adolescentes, é bem legal, tem uma forma de falar com as crianças, enfim, que é a forma de olhar. Como é que você olha? Como é que você demonstra? E aqui, gente, também as personalidades falam muito da linguagem do amor. Tá? Então a gente tem os temperamentos, como eu falei lá no começo da live, tem o enneagrama, tá? Que eu vou também falar no curso que vai começar de casais. Então nós vamos ter uma aula só sobre a questão das personalidades e a forma de se relacionar, aquilo que sustenta. E é isso, assim, como é que você troca afetividade? Como é que seu parceiro troca afetividade com você? Né? Como é que ele diz? Né? Às vezes a gente fica esperando um eu te amo, eu te amo, eu te amo. Tá? E é bem isso, né, Thaís? Esse livro às vezes muda a vida. Porque aí a gente começa a olhar, nossa, né? Eu tô aqui esperando um eu te amo. E ele tá cozinhando pra mim todo dia a comida que eu gosto. E ele tá dizendo que também me ama todo dia de um jeito completamente diferente. Olha, eu tô aqui, eu não falo nada pro meu parceiro, mas eu encho ele de coisa, sei lá. Então, cada um vai ter uma maneira de mostrar pro outro que é importante. Tá? Então, perceba qual é a linguagem. Ai, Deise, eu tenho preguiça de ler, não gosto de ler. Gente, tá tudo certo também, tá? Só não faça disso uma desculpa para não ter conhecimento de uma coisa. É melhor a leitura, óbvio. Mas não, ai, não gosto. Tá cheio de vídeos na internet explicando a linguagem do amor. Tem um monte de texto falando sobre isso, tá? Então, assim, achem, procurem, que vocês vão encontrar e se identifiquem. Qual é a minha linguagem de amor? Qual é a linguagem de amor do meu parceiro? Tá? Olha, eu não entendi porque meu marido não dizia, né? Às vezes não diz, mas mostra de outro jeito. E aí é muito lindo. E aí a gente também começa a ensinar para as nossas crianças, tá? Então é muito legal quando a gente consegue olhar para as crianças e ver a questão das crianças, tá? Sobre esse processo aí. A afetividade, tá? É um dos pilares que sustentam um casal. A troca de afetividade, o outro me perceber e eu perceber o outro. Outro pilar, tá? Sexualidade. Ah, não, sexo não é a coisa mais importante do casamento. Não é o mais importante, mas é bastante importante, sim. Faz parte do pilar. Ai, Deise, mas isso não acho tão importante. Gente, você não tem aqui, é amizade. Amizade tá cheio, a gente pode ter vários amigos por aí, de sexo, né? Oposto, enfim, bem tranquilo. Então, que tem alguns diferenciais. E aí a gente cai, e aqui talvez muitas que estamos aqui são mulheres. E a gente cai numa coisa da sexualidade. Nós vamos ter gente no curso, que vai começar agora, de recurso terapêutico para casais. Lembrando, para quem tá chegando depois. É um curso que começa dia 21, são mais de 10 encontros, tá? Nós vamos ter algumas aulas ao vivo, algumas aulas gravadas. Nós vamos ter 2 sexólogas falando também, que é a Pamela e a Adriana Visioli. E uma delas vai falar sobre questões da sexualidade masculina e como trabalhar com a questão da sexualidade masculina. Lembrando que esse curso ele é voltado para quem trabalha com casais, tá? Seja lá na igreja, seja no grupo de amigos, seja no consultório, seja com terapia, enfim, tá? E aí a gente vai falar sobre sexualidade masculina, então ela vai falar assim, quais são os maneiros para trabalhar a sexualidade feminina. A Pamela vai vir falar sobre sexualidade feminina,
A Adriana vai falar sobre masculina, a Pamela vai falar sobre a feminina, de como abordar as questões da sexualidade feminina, do olhar pro nosso eu, pro nosso corpo. E aqui eu já vou dizer também, tá? A gente vai ter uma aula sobre infidelidade, vai ter aula sobre conjugalidade, etapas do casamento, as questões das personalidades, tá? É muito legal, gente, é muito legal. Não é um grupo terapêutico, tá, gente? Então, por isso que não é um curso para casais, ok? É um curso para quem trabalha com casais, tá? Deise, eu não necessariamente trabalho, mas nossa, eu quero muito aprender isso, enfim. Se não te incomodar essa linguagem, tá? Não é de uso exclusivo de nenhuma profissão que eu vou ensinar, ok? Bom, sexualidade também é um dos pilares, bem importante, tá? A gente olhar pra sexualidade, nós mulheres muitas vezes colocamos filho em primeiro lugar, casa, trabalho, cachorro, periquito, papagaio, todas as coisas e por último a sexualidade. Tem um vídeo do pastor, gente, é muito engraçado. Não sei se vocês já viram isso, que ele fala assim: o que os homens mais gostam? Sexo! O que você, mulher, menos faz com seu marido? Sexo! Então aí começa aqui, ó. Já tá com a coisa errada, tá? E o terceiro pilar são os projetos. Projetos aqui que envolvem a religiosidade do casal, projetos juntos desse casal, aonde queremos chegar, quais são a questão dos filhos, como olhamos esses filhos, para o que faremos com eles, como que vamos olhar para a construção da nossa casa, qual vai ser o nosso pilar, quais vão ser os nossos sonhos, a questão financeira. Então tudo isso entra na questão que é um pilar importantíssimo aqui de um relacionamento, para que ele fique em pé, a gente ter projetos que falem a mesma linguagem. Então percebam, tá? Os seus projetos são projetos parecidos, vocês falam uma língua parecida, vocês têm uma sincronia nos seus sonhos, planos, conceitos de fé, conceitos morais. A sexualidade, vocês conversam, falam sobre isso, tá? A afetividade, então, e veja, nós temos trocas disso, às vezes é numa brincadeira, eu dou risada junto. E essa é uma coisa importante. Vocês dão risada junto? É? Você ri com o seu parceiro? Você tira sarro um do outro? Você faz gracinha? Você faz essas coisas? Vocês têm... É leve estar com o seu companheiro? E essa é uma pergunta que a gente sempre tem que se fazer. É leve estar com o meu companheiro? Né? Então a gente precisa olhar um pouco para isso. Hoje eu vi um negócio aqui, deixa eu ver se eu salvei. Eu queria mostrar pra vocês. Enfim, então esses são alguns dos pilares, tá? De um relacionamento bem importante pra gente identificar. Ai, quer ver que eu não salvei direito, que eu queria mostrar. Não está. Enfim, mas aqui vou mostrar aqui pra vocês, tá? Então, o que vai acontecer? No curso Casal Diante do Espelho, suas descobertas aqui, então para profissionais que trabalham com casais, não é isso que eu queria mostrar, peraí, que eu queria mostrar aqui um pouco das aulas que vão ter, tá? Serão 10 encontros e aqui a gente vai falar, não vai dar pra ver direito aqui porque a imagem é muito grande, mas a gente vai falar de aspectos técnicos, contratos terapêuticos, a questão de atendimento, o papel do homem, o papel da mulher, se existe diferença, sistemas familiares, um pouco dessa coisa que eu falei antes pra vocês, a importância da escolha, gente. A nossa estrutura familiar tem a ver com as nossas escolhas, certo? A gente também vai falar sobre relacionamentos homoafetivos, a gente vai falar sobre temporalidade no casamento, temporalidade no casamento, os ciclos, as crises, a comunicação, tá? Quais são os recursos terapêuticos para trabalhar a comunicação? É possível trabalhar a comunicação afetiva? Eu posso melhorar essa comunicação? Infidelidade, tá? A questão da sexualidade que eu falei, que as meninas vão falar, eu vou falar um pouco também. Nós vamos falar de recasamento, do divórcio, as etapas do divórcio, o luto que envolve o divórcio, tá? Todos os processos de luto e do processos do divórcio, recasamento, como que é isso, enfim. A gente vai ter uma aula só sobre a questão, então, como eu falei, das personalidades e do casamento. Aqui uma foto das meninas. A Pamela que vai trabalhar a sexualidade feminina, a Adri que vai trabalhar a sexualidade masculina e como abordar esses aspectos num processo de atendimento ou de
encontros, vai ter vários materiais, tá, gente? O valor aqui é 6 vezes de R$ 75 ou 396 à vista também, tá? Então, se você é uma profissional aqui ou trabalha com algum grupo de casais e gostaria de se reencontrar um pouco mais nesse processo, seja super bem-vindo aí nesse curso que vai começar, tá? Algumas aulas vão ser ao vivo, para que a gente possa tirar dúvidas e enfim. E alguns vão ser gravadas também. Obrigada, Kelly. Fico bem feliz por isso, tá? Gente, eu tenho tanta coisa pra falar, meu Deus, já falei demais, né? Eu ia falar só um pouquinho, mas eu nunca dou conta de falar só um pouquinho. Tem uma frase que eu gosto muito, que eu quero dividir com vocês. Somos um, porém, não somos os mesmos. O que temos que fazer é cuidar um do outro. Somos um. Mas nós não somos os mesmos. Por isso que a gente precisa, eu olho para mim, o outro olha para o outro. O que temos que fazer é cuidar um do outro. Porque se eu respeito o outro, se o outro me respeita, se eu cuido do outro, se o outro cuida de mim, a gente fica mais forte nessa base e nesses pilares, tá? O casamento, ele é feito de duas pessoas cheias de problemas. E que ele vai se reconstruindo, né? Onde eu vou aceitando, eu não vou mudando o outro, eu vou percebendo as diferenças, eu vou mudando os nossos contratos, inclusive, né? Eu lembro quando eu casei, meu marido falava assim, quero fazer, sei lá, que ele fala assim, quero sempre ter fruta em casa, vou estar sempre fazendo omelete, coisa parecida. Depois de um tempo eu falei assim, gente, pera, eu compro a fruta, ele não come, omelete, dá pra contar nos dedos às vezes que ele fez, sabe, tal coisa. Então a gente vai assim, opa, pera, isso aqui não deu muito certo, vamos ter que recapitular aqui uma coisa, vamos ter que... E assim é a vida, né? Assim é as relações. Mas você era daquele jeito quando a gente se conheceu. Gente, não pira o cabeção nisso, vai, pelo amor de Deus. Eu, assim, às vezes vem pra terapia aquelas pessoas assim, mas ele era assim. Ele era assim? Ou foi você que construiu a ideia de que ele era assim, baseado na sua carência, na sua projeção do outro? Cuidado com isso, tá? A gente tem às vezes muito essa pira maionese de achar assim, nossa, ele é meu príncipe encantado, olha como é que ele é querido nisso. Não, ele era super comunicativo na época e agora ele não conversa mais com ninguém. Será mesmo que esse homem era super comunicativo? Será mesmo que essa mulher, nossa, ela era super prestativa, fazia um monte de coisa? Ou o pouquinho que ela fazia já me sustentava tanto que aí a minha carência já era suprida e eu já achava aquilo o máximo. Mas ele então me enganou. Gente, vai, relaxa, vamos lá. A gente sempre dá uma enganadinha no começo, né? Porque a gente quer mostrar o nosso melhor. E não é uma enganadinha proposital. A gente mostra pro outro aquilo que realmente é. Eu sempre conto a história, quem me conhece sabe, eu conto a história minha e do meu marido quando a gente começou a namorar, da música. Né? O quanto a gente engana, mas é um engano que não é um engano. A gente omite algumas coisas e o outro faz uma outra interpretação baseada no que ele quer ver. Quando a gente começou a namorar, eu lembro uma vez que a gente tava numa formatura, um calor desgraçado, numa colação de grau, enfim, ele falou assim, vamos lá no carro. Daí a gente ficou no carro embaixo da árvore, lá na Copavel e tal, e ele começou a me mostrar os CDs, gente, faz tempo, tá? Ele começou a mostrar os CDs que ele tinha no carro, enfim, um monte de banda de rock, Pink Floyd, sei lá, Johnny lá dos nomes dos negócios, que eu nem me lembro mais o nome das músicas. E ele me mostrava as músicas mais empolgadas, e aquela coleção que ele tinha de CD, tudo original, que ele gostava, papapá. E eu super interessada no CD do moço, gente. Claro que não, eu tava interessada no moço, né? E aí ele me mostrava, você gosta dessa música? Gosto. Você escuta? Escuto. Gente, escuto quando toca na rádio, porque eu não escutava aquelas músicas, né? Escuto quando toca em algum lugar, mas não era aquilo que eu escutava no meu carro. Mas quando eu falo, escuto, gosto, o que o outro interpreta? Nossa, ela também gosta de rock igual eu. Nossa, ela gosta da mesma coisa que eu. Achei a mulher da minha vida. Entende? Eu falo, gosto. Porque eu não odiava loucamente. Mas não era o que eu amava.
tá? E aí eu lembro que quando ele foi falando, eu falei assim, eu gosto bastante de música sertaneja e tal. Você gosta? Ele falou assim, a minha família escuta bastante. Quando ele fala, minha família escuta bastante, eu já entendo que, meu Deus, achei o homem da minha vida. Pensa, gente, domingão, com aquele sonzeiro mais sertanejo que eu amo loucamente, blá, blá, blá. Pronto. Quando ele diz, a minha família escuta bastante, eu já enfiei ele no meio. E a família, de fato, dele escuta bastante, mas ele não gosta. Ele escuta. E aí eu lembro que a gente foi, depois com o tempo eu falei assim, meu Deus, mas ele nem gosta tanto como eu achei que ele gostava. Como assim? Como assim esse homem? Ele me enganou. E não, gente, não me enganou e nem eu enganei ele, né? A gente deu a entender que sim, bacaninha. Mas, então, hoje o que acontece, né? Como a gente for se conhecendo, hoje nos nossos carros ele tem a pasta da playlist dele de rock pauleira e as de rock normalzinho que eu gosto. E eu tenho as minhas músicas que eu gosto muito e aquelas que ele tolera e que ele gosta. Então eu já sei quais são. Ele já sabe quais são as bandas de rock que eu escuto e que eu gosto. Eu sei algumas músicas que ele gosta. E aí a gente teve que chegar a um consenso. Porque eu podia ficar eternamente dizendo, você mentiu pra mim, você falou, antigamente você gostava das minhas músicas. E não, fui eu que interpretei errado, foi ele que interpretou errado, né? E aí a gente às vezes precisa olhar pra isso de uma maneira diferente. E é isso. Como é que você tem olhado? O que é que você fazia lá atrás, que você imaginava uma coisa, e depois você foi entendendo que não é bem assim. Mas eu quero. Aí você fica batendo na tecla querendo que volte aquele homem lá atrás. Não pire o cabeção. Aquele homem, aquela mulher lá atrás, não era de verdade. É esse que tá aí do teu lado. Aquele que você tá conhecendo todo dia. Esse é o de verdade. Esse é quem você realmente tem do seu lado. E é pra esse que você vai olhar. O que é que esse tem de bom? Não tem nada de bom. Talvez aí o beiço é teu. A birra é tua, né? Porque quando a gente tá bicuda, a gente só vê defeito. E a gente começa a pegar ranço por um monte de coisa boba. O que é que você admira no seu companheiro? O que é que o seu companheiro admira em você? E antes de eu terminar, eu gostaria que, se você puder, escreva num papel. O que é que eu admiro no meu companheiro? E o que é que eu acho, porque aí é um achômetro, o que é que eu acho que o meu companheiro admira em mim? E depois você vai perguntar pra ele e vai dizer pra ele e pra ela, tá? O que é que eu admiro e o que é que eu acho que ele admira em mim? E é importante, às vezes você escreve num papel, depois você peça pra ele fazer a mesma coisa. O que é que ele admira em você e o que é que ele acha que você admira nele. E depois que os dois escreveram, conversem sobre isso. Vocês vão ver que vai dar uma conversa bem legal mesmo. Que às vezes faz a gente se alinhar em coisas que você fala assim, nossa, olha, eu nem achava que o moço me admirava desse jeito, nem sabia que ele gostava disso em tal coisa, né? Então, às vezes, são pequenas situaçõezinhas que às vezes a gente não tem noção do outro e que a gente às vezes precisa conversar e falar sobre. Você tem falado com o seu parceiro sobre vocês? Ou só falado para suas amigas sobre vocês? Né? Pro meu marido isso, pro meu marido aquilo, pro meu marido... E aí a gente cai num movimento de só falar mal, em vez de falar com, tá? Então tente fazer só esse exercício, o que eu admiro e o que eu acho que ele me admira. E depois troquem. Certo, minha gente? Prazer enorme estar aqui, fazia tempo que eu não vinha, né? Bora fazer mais uma live essa semana? Vamos ver, né? Hoje já é domingo, que não é domingo, que é quarta. Já tá chegando aí. Mas eu prometo pra vocês, vou tentar me organizar aqui essa semana pra gente fazer mais um encontro, mais uma live. É muito bom estar aqui com vocês. Hoje tivemos um número bem gostoso de pessoas. Sejam todos bem-vindos. As lives eu vou tentar ver se vai dar tudo certo pra ficar salvo aqui no feed. Se você acha que foi importante, mande pra quem você achar aí que seja bacana. Eu sei que ficou longa e às vezes é ruim depois a pessoa assistir longa. Vai estar também no meu canal do YouTube. Entra lá no canal do YouTube, Psicóloga Daisy Rosa. Tem vários vídeos sobre luto, que é a minha grande paixão, sobre família, sobre adolescentes, sobre crianças e sobre relacionamentos também, tá? E aí, se você quer conhecer um pouquinho mais, que trabalha com casais, com famílias, quer compreender um pouco mais esse universo de relacionamento, te convido a fazer parte junto aí do grupo dia 21, que começa
tá? Vai ser um prazer estar com você. Seja bem-vinda, Sandra, né? De vez em quando dá as loucas, eu falo assim, eu vou fazer uma live com esse povo. E aí eu sinto falta de estar aqui junto com vocês de vez em quando. Então, muito obrigada. Obrigada aí por quem ficou, obrigada por quem entrou, obrigada por quem entrou, por quem saiu, enfim, tá? Então, quem puder, vai estar ali no meu feed. Mande para outras pessoas também, para que a gente possa aí fazer com que mais relacionamentos integrem. E aqui, só para terminar uma coisa, gente: terapia de casal. Quando a gente busca terapia de casal, tá? A terapia de casal a gente busca por N motivos: problemas de dinheiro, problemas de família, problemas de infidelidade, de sexualidade, problema com os filhos, depois que os filhos nascem também, né? Tem um monte de perrengues e problemas em relação a isso. Então, são vários os motivos, tá? Que a gente tem para buscar a terapia de casal. Mas eu gosto muito, assim, de antes da gente falar da terapia de casal, também é importante a gente lembrar da terapia individual, tá? Ah, se meu parceiro não for, eu não vou. Traga uma ser besta, vai você. Porque se você tá bem, você se fortalece. E é você que vai deixar o seu relacionamento ficar bem também, tá? Buscar ajuda, buscar recursos, buscar terapia. Ai, gente, isso é coisa de quem tem problema. Problemas todos nós temos. Todos. Terapia busca quem tem coragem para resolver os seus problemas, tá? Então, procurem auxílio, né? Hoje a gente tem aí um monte de profissionais na nossa cidade ou nas outras cidades que muitos aqui estão, que tem estudos aí para trabalhar com esse conceito, tá? Então, eu acho que é sempre muito bem-vindo todo esse processo de autoconhecimento. Olhar para dentro dói, viu, gente? Dói. Porque quando a gente começa a descobrir que o problema não é o outro, mas o outro, é mais fácil fazer isso aqui. Mas a gente esquece que o problema tá aqui dentro, tá? Então, se às vezes o seu parceiro não quer, tá tudo bem. Vá você. Você vai trabalhar pelos dois também, tá? Beijos, boa noite. E aí, quem quiser mais informação, me chama em inbox que eu mando pra vocês, tá bom? Beijo. Até mais.